Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes, viewers, telespectadores. Você que acompanha nesse momento aí o programa Quinta ao Vivo, mais um programa, um bate-papo edificante para todo o planeta, diretamente de Curitiba, para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos a Deus aqui já pela oportunidade, em nome de Jesus, de poder estar com você mais um ano e mais uma quinta-feira. E diretamente de Curitiba com o nosso amado Marlon Vols. Ô, glória! Marlon, conta um pouquinho para nós aí, Marlon, como é que tá as coisas. E os louvores, né, Marlon? Conta um pouquinho para nós, que tem tanto louvor aí. Como foi como surgiu esses louvores? Qual foi o último louvor? Conta um pouquinho dessa experiência com o Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Então, né, que o Senhor venha estar abençoando, né, todos os irmãos, os ouvintes, telespectadores, né, e é bom estar aqui, né, na comunhão com os irmãos, compartilhando, né. E quanto aos louvores, né, o Senhor dá muita experiência, assim, pra gente, né. Primeiro, assim, senti compartilhar agora, né, que antes de eu conhecer o reino, eu tinha muitas ambições, né, e sonhos que não eram os de Deus, né. Então eu vim de denominação desde criança, e naquela ocasião o Senhor já tinha desenvolvido, né, tanto naturalmente, essa questão da música, né. Porém, assim, começou a ir para uma linha não agradável ao Senhor, né? Começou a ir para uma linha de orgulho, uma linha de... né? Então, o Senhor começou a proporcionar vários arranjos que nos trouxeram para o reino. E nessa situação, o Senhor... Era tudo diferente no reino, né? Então, o que acontece? Quem está ministrando chama a pessoa para liberar o louvor conforme o Espírito mostra, né? E eu lembro que eu fiquei, acho que mais ou menos em torno de um ano, né? Desde que eu comecei a congregar com frequência, né? Na visão, assim, no reino. Eu fiquei um ano, mais ou menos, sem os irmãos me chamarem para liberar louvor. E eu lembro que o Senhor me mostrou, assim, claramente, né? Que era porque Ele queria me limpar, né? Ele queria me deixar, assim, limpo, para eu esquecer aquele passado, né? E glórias ao Senhor, né? E aí depois desse um ano o Senhor começou os presbíteros, no caso, começou a chamar para liberar louvor, e o Senhor permitia que eu me atrapalhava inteiro, errava tudo, né? Louvor lá. Então é uma bênção, né? E a gente vê assim que depois, e aí e na denominação, meus, eu compunha muito, mas era tudo na alma, né? Mas eu chegava assim, eu tinha uma mala assim, dessa grossura, né, era mais de 300 louvores, assim, né, mas depois, hoje, eu vejo aquelas letras, assim, que eu fazia, eram letras, assim, que hoje eu sei que são nauseantes para o Senhor, né, eram coisas que pareciam, né, a imitação da vida, né. Até vamos aproveitar, né, que agora tem aquelas dicas de nutrição espiritual, né? O bem é a imitação da vida. Leia no rodapé aqui, o bem é a imitação da vida. Alô, produção. Amém. Então, é importante, né, a gente ter esse conhecimento, esse material e praticar, né? E então ali o Senhor me mostrou assim quanto era aquilo lá é vazio, né? Aquilo que eu compunha antes era vazio, né? E aí depois de um tempão assim, eu lembro que eu esbocei alguma coisa de tentar fazer algum louvor e não foi aprovado pelas autoridades da igreja. Eu vi, foi na alma, né? E aí eu desisti, né? Falei, não desisti. Falei, amém, acho que eu devo ter pisado tanto na bola com o Senhor nessa área do louvor, que o Senhor tá me podando mesmo, né? E aí depois que eu desisti e tal, passou um tempo assim, o Senhor depois começou a fluir, né? Mas eu não lembro o primeiro, depois desse tempo todo. Mas o último, né, que o irmão perguntou. Tem o penúltimo, né, que foi o de José, né? E era um dia, né, eu estava meditando a palavra na hora do almoço ali. E o Senhor, na empresa onde eu trabalho, tem uma salinha lá, né? E tinha um violão, acho que tem aula de violão lá, e o professor de violão deixa o violão lá, e aí eu emprestei o violão dele para
liberar uns louvores, e nisso eu estava meditando sobre a vida de José, em Gênesis, e aí o Senhor começou a... E eu compartilhei algo na verdade, uma tia minha, né? Compartilhei algo no WhatsApp, assim, uma mensagem do apostólica, assim, e ela pegou e falou assim... E aí eu compartilhei um pouquinho algumas coisas assim, e ela falou assim, o nosso dever é somente confiar e obedecer, né? E eu tava com o violão na mão, comecei a dedilhar e saiu a primeira frase do louvor, né? E aí eu tava meditando sobre José, aí o Senhor foi proporcionando, né? Foi dando a melodia, foi dando a letra. E eu vejo assim, né, que todo louvor que o Senhor tem dado, né, primeiro é para mim, né? Demorou um pouco para ter essa realidade, né? Eu lembro que no começo eu pensava assim que quando o Senhor me deu um louvor antes desse, que foi o da Sem Murmurações, o nome, né? Até se os irmãos quiserem aprender, tem no site da Editora Vento Sul, né? Aproveitar e fazer a propaganda, né? Porque lá se edifica o reino, né, irmãos? Assim, você comprando lá um louvor, você está investindo no reino, você está investindo no reino tanto financeiramente, quanto para edificar os irmãos através dos louvores na igreja onde você está, né? Local na sua cidade. Então, esse louvor Sem Murmurações, eu tinha certeza que não era para mim, né? E era assim, que o coração, né, nosso coração é duro, a gente está endurecido para o Senhor, a gente conhece e não pratica. Mas passou um mês, assim, o Senhor permitiu eu passar por uma prova. E, meu Senhor, não me lembro, assim, de eu ter murmurado tanto quanto nesse período, né? Eu fiquei em um período, assim, bem amargo, né? A minha esposa, graças ao Senhor, naquele momento, o Senhor deu graça, assim, para ela não entrar na minha... né, no Satanás ali, né, junto, né? E ela me exortava pela graça do Senhor naquele momento, assim, o Senhor foi aos poucos mostrando que na verdade aquele louvor era para mim primeiro, né? E esse de José é a mesma coisa, né? Eu vejo que eu estou passando uma situação no meu trabalho secular atual, que eu estou me sentindo cheio de injustiçado, várias coisas. Aí o Senhor libera esse louvor de José, e eu vejo que ao mesmo tempo eu não estou praticando ainda, né? Então é uma prova. E o Senhor então ministra muito, porque os louvores no reino é a palavra cantada, né? Então isso ministra muito para nós, né? Amém. Amém. Não, só para ilustrar aqui, né, pro ouvinte, o telespectador que acompanha aí, é que naquela época, né, na denominação, você roubava a glória, você gostava do aplauso. É só para ilustrar mesmo, para quem não sabe, não conhece, né, a igreja, para poder entender, né? Porque na realidade o dar glória, de louvar ao Senhor é uma coisa, né? E lá se apresentar é outra, né? Então fala um pouquinho para nós por isso, para as pessoas até entender um pouquinho melhor assim o que mudou, né? Que agora, porque eu me recordo também uma vez que eu tive aqui em Curitiba, na tua casa. E, nossa, você estava muito acanhado com o violão, não pegava e não conseguia tocar e, sabe, para dentro. Acho que foi bem nessa fase desse primeiro ano, assim, segundo. E você estava meio que se culpando, né, num período difícil de cura, eu acho, né. Mas na realidade era um outro momento, né. É um outro momento, não quer dizer, porque tem muitas pessoas que estão nesse outro momento. Amém. E podem até estar nos ouvindo e não estar entendendo, né? Mas eu tô lá, eu tô louvando, quer dizer, a vontade dela é essa. Então traz um pouquinho dessa tua experiência, né? Porque tu também tinha vontade de louvar o Senhor naquela época. Você estava indo na igreja, só que talvez você não tinha a visão, você não estava entendendo como é que era. Você fazia de um jeito e achava que estava certo. E eu creio assim que mais ou menos acontece hoje, né? Como aconteceu com os religiosos antigamente, né? Que faziam como Saulo, né? Saulo achou que estava certo, estava matando cristão, né? Misericórdia, mas ele achou que estava certo, ele acreditava naquilo, né? Que ele estava servindo ao Deus, né? Dele. Então, só que depois, então, os olhos, né? Ele caiu, né? Os olhos então se abriram. Então, compartilha um pouquinho, irmão, como é que era? Amém. Na realidade, é bem isso, né, irmão? A gente, na época, era muito roubo de glória mesmo, né? Porque começa assim, você começa meio tímido, né? Tinha 12 anos de idade, comecei a aprender teclado, com 5 anos de idade flauta, então
a música foi fluindo, né? E aí, essa questão da música... Você investiu na música. Sim. Desde criança. Desde criança. Então, é uma coisa que é músico. Sim, sim. Foi praticamente profissional, músico profissional. Quase. Quase. Não, mas teve todo o encaminhamento. Sim, né? sim. Tanto que cantava em casamento, tudo, né? Então, foi... Na verdade, eu tinha um sonho de ser músico, né? De viver da música, né? Depois o Senhor me mostrou que se eu fosse se ele concretizasse esse meu sonho, hoje provavelmente eu estaria perdido, estaria, né, não talvez estaria aqui. Por causa da fama, por causa talvez. Da glória, talvez. E a música também, ela traz muito, acho que no livro Livre-se da Depressão, tem um capítulo, fala isso, a depressão e a música. E a música leva muito você para esse estágio de fossa, né? Quando alguma coisa acontece, você já está meio depressivo, aí você começa a ouvir músicas que te levam pro buraco, né? Porque é treva sendo ministrada, né? Dependendo quem compõe, é bom falar, né? Dependendo quem compõe, se está em depressão, isso passa. Né? Passa. Transmite os espíritos malignos. Através da música que foi composta naquele período. Exato. Então tem que vigiar isso. Então tá ali, livre-se da depressão, livre. Isso. Então, para tentar ali ir no ponto, né, que o irmão me comentou, realmente, o que acontecia. A gente se sentiu, o inimigo é muito astuto, né? Então eu lembro agora, né, eu enxergo isso só hoje, né, antes eu não enxergava, que o inimigo, ele enganava a gente assim, ó, que, eu sou especial, né? Eu tenho uma função, isso era o que o inimigo nos falava. Então, e a gente acreditava naquilo. Então, eu tenho que, enfim, ensaiar, eu tenho que fazer um louvor aqui, porque as pessoas que curtem, né, digamos, o louvor que eu estou cantando, elas são abençoadas com aquele louvor que eu estou cantando, mas era muito ego misturado, entende, irmão? Então, assim, acabava um culto e algumas pessoas iam lá falar, nossa, aquele louvor que você tocou, foi uma bênção, né? Tipo, a pessoa chegava às vezes até chorando, né, de emoção. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu não estava liberando louvor, quando eu estava sentado lá, eu muitas vezes me debulhava de chorar dos louvores, né, que eram liberados, mas aquilo era, né, lágrimas de crocodilo, né, não mudava, não havia transformação nem arrependimento. E eu sei que no final das contas o Senhor me quebrou bem, assim, porque quando a gente foi chamado para o reino, nós estávamos super bem na denominação, né? Porque muitas pessoas saíram da denominação porque se indispuseram com algum pastor, né? Digamos, se amarguraram, aconteceu alguma coisa que chateou eles. E no nosso caso, não. No nosso caso, a gente não estava passando com problema com a denominação, a gente estava passando problemas dentro de casa, né? O Senhor permitiu passar um furacão dentro de casa. Para quê? Para nos trazer para o reino, né? E nesse meio tempo eu estava gravando um CD de música gospel, né? E porque eu tinha na minha cabeça que eu me achava bom, né? Então eu me achava assim que eu era melhor que os cantores gospels famosos, não tanto musicalmente, mas eu achava que eu era mais espiritual que eles, né? Então o inimigo é muito engana a gente, sim, né? É impressionante. Então eu tinha certeza que eu era espiritualmente mais capacitado, que se eu fosse um cantor gospel famoso, eu iria levar multidões a conhecer Cristo, a se aproximar de Cristo. Então eu tinha essa convicção, né? E aí eu fui gravar um CD, né? Fomos atrás, né? Até a minha esposa me ajudou na época, a gente conseguiu arranjar bastante fundos. Você vê, né? Hoje, para a gente conseguir vender uma assinatura TV Menorá, um livro da editora, a gente não se empenha tanto. Agora, acho que o senhor me fez lembrar disso agora, até para a gente mudar, né, nisso, né? A gente não se empenha tanto quanto se empenhou aquela vez para conseguir patrocínio para o CD. E a gente levantou lá um dinheiro e gravei o CD. E foi uma benção, porque no meio tempo que eu estava gravando o CD, a minha vida familiar estava um caos, minha vida profissional estava um caos. E o Espírito me falava, mas meu filho, tá incoerente, né? Você tá cantando essas músicas aqui, só que tua vida tá tudo virada. Então o Senhor foi me quebrando. E aí quando eu fui promover o evento do lançamento do CD, eu achei assim que, né, eu achava que eu era tão querido, tão benquisto pelas pessoas, que eu achei que eu ia bombar de gente. E daí foi só umas 80 pessoas, né, para me quebrar. E porque já estava num processo de transição, o Senhor já tinha nos chamado para o reino,
E a gente já tinha falado pro pastor da denominação, né, que o Espírito nos chamou e que a gente, então, iria obedecer a Deus e iria deixar de congregar com eles, né. Óbvio que o pastor não gostou, não compreendeu, mas a gente foi, né, por obediência a Cristo. Então, naquele momento, o Senhor já começou a degradar a minha imagem, digamos, a minha imagem antiga, falsa, né, de ser ali um condutor ali, né. E hoje eu vejo que é totalmente diferente, né. Hoje eu sinto assim que, claro que todo levita eu creio que é tentado na área do orgulho, né. E eu várias vezes mesmo no reino, mas é uma bênção porque o Senhor nos quebra, né. Eu lembro que uma vez, assim, para concluir essa parte, né, irmão, eu estava bem inchado, bem inflado, assim, né, que o Senhor começou a me usar para liberar louvores novos, e eu comecei né, o inimigo começa, né, você tá, né, louvor e tal. E aí eu lembro que eu estava numa fase que estava bem, com bastante orgulho mesmo, né, e aí o Senhor me chamou, né, no Espírito lá por meio do apóstolo, num encontro em Cachoeira, o penúltimo encontro, não esse agora, o penúltimo. E aí, amém, eu já tinha meio que em mente, né, alguns ali e tal. E aí o irmão pediu para liberar um terceiro, que era o momento que o pessoal, os irmãos estavam ofertando, e aí tinha que ter mais um tempinho, né, e aí o irmão soprou no meu ouvido o louvor que era para liberar, que ele sentiu que era para liberar, e eu não tinha levado as cifras, eu não tinha ensaiado o suficiente, né. Daí foi quebrada, daí foi quebração, né. Aí eu cantei tudo desafinado, me esgoelei, os irmãos que estavam me acompanhando ficaram bravos comigo. Foi patético, né. E ali foi uma benção, porque eu cantei o louvor inteirinho corado de vergonha, né, do fiasco que foi musicalmente, né. Então ali o Senhor me quebrou e me pôs de novo ali no pó, né, para lembrar que eu vim do pó, né, e que tudo os louvores são liberados, tanto no grupo, quanto no culto, quanto pro reino, como um todo, é tudo o Senhor que faz, né. Amém. Ô, glória! Já voltamos para mais um bloco. Fique aí, fique conosco. Quinta ao Vivo.